Olá pessoal, vamos lá dar continuidade às nossas demos do TechEd. Queria falar bem rapidamente para vocês sobre um produto novo chamado Windows Team PC. O que é o Windows Team PC? Na verdade, ele é um Windows mais simplificado, na qual você consegue, por exemplo, reutilizar um hardware antigo, tá? Por mais algum tempo e disponibilizar a partir desse hardware antigo uma conexão remota via Remote Desktop Service com um ambiente de RDS ou com um ambiente de VDI, ok? Ele não é um substituto ao Windows tradicional que vocês estão acostumados a trabalhar, o Windows 7. Ele é somente uma versão mais light do Windows 7 para máquinas mais antigas. E como que eu posso trabalhar? Onde que eu posso conseguir o Windows 7? O Windows 7 Team PC. É possível que você consiga o Windows Team PC a partir do momento que o seu contrato com a Microsoft esteja coberto com Software Assurance, seu contrato de parque de desktop. Então imagine que você tenha, por exemplo, um parque de 200 máquinas com Windows XP. Vamos dizer que esse Windows XP tenha pelo menos, no mínimo, 256 de memória RAM, pelo menos 10 GB de HD, ok? E esteja coberto por um guarda-chuva que a gente chama de Software Assurance, programa de SA da Microsoft. Bom, a partir do momento que você tem esse Windows XP coberto com esse guarda-chuva de Software Assurance e você toma a decisão de não trocar seu PC atual, manter ele por mais algum tempo e começar a trabalhar com um ambiente de RDS, você pode, por exemplo, adotar o Windows 7 Team PC como o sistema operacional para trabalho nessa máquina. O que vai rodar dentro desse Windows Team PC? Vai rodar apenas o Internet Explorer, se você precisar fazer alguma conexão via web, ok? Ou acessar alguma página interna. E vai acessar o protocolo de RDP, o protocolo Remote Desktop, para fazer conexão, seja com um servidor de RDS, seja com o servidor de VDI, ok? Bom, e além disso, o que nós tínhamos ainda na sessão? Nós falamos um pouquinho sobre a evolução do protocolo de RDP. Então, vocês estão vendo aqui na tela, é minha conexão de RDP para o meu servidor de RDS. Bom, a partir de agora nós vamos ver como se dá essa experiência na prática. Então, estou conectado aqui no meu servidor de RDS. Note que continua com o meu perfil de parede, da maneira que eu deixei na última demo. Quero ressaltar aqui para vocês a visualização que o usuário tem, ou seja, ele enxerga como se estivesse trabalhando com o Windows 7. Então, eu tenho desde o ícone iniciar, já no padrão do Windows 7, até o acesso aos menus, muito parecido com o do desktop. E o primeiro efeito gráfico que eu queria mostrar para vocês é o Aero. Então, na prática, você consegue reproduzir o mesmo efeito e dar a mesma experiência que uma estação de trabalho normal tem para o usuário de RDS. Okay? Então, o Aero vai funcionar, ou seja, a tecla Windows Tab funciona sem maiores restrições. E onde ocorre o processamento disso? Vocês vão ver que não é no servidor. Ele é remotamente na máquina que está fazendo a conexão. Outro exemplo bem clássico do funcionamento do novo recurso é, por exemplo, acessar a exibição de um vídeo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar o meu Drive C, vou pegar um vídeo que eu tenho ali listado, vou abrir ele e vocês vão ver o efeito. Infelizmente, por causa da maneira que eu estou gravando essa apresentação, vocês não vão conseguir escutar a reprodução do vídeo, ok? Mas vocês vão ver em termos de imagem ele rodando normalmente. Então notem, na hora que eu colocar play aqui para a execução dele, que eu tenho um vídeo em Full HD rodando sem maiores problemas dentro da conexão RDP. É a mesma coisa que acontece com o Aero.
Onde se dá o processamento dessa informação? É dentro do servidor? Não. É remotamente na estação que está fazendo o acesso. Tá? Então, por isso que você precisa ter uma máquina que tenha os recursos disponíveis e hardware para que você tenha essa experiência gráfica melhorada para o uso do usuário final. Bom, tenho aqui um outro exemplo, tem um vídeo com Silverlight, tem um vídeo também em HD. Note que o vídeo está rodando normal, lógico que vai ter aquele problema de áudio que já comentei com vocês. E da mesma forma ele continua rodando com a mesma experiência como se fosse um Windows 7 trabalhando no meu ambiente. Bom, e agora? Não funciona só com vídeo, pessoal, ou usando o recurso do Aero. O mais interessante é você poder usar esse tipo de recurso, por exemplo, com outras aplicações, como por exemplo o Skype. É a ferramenta que a Microsoft criou há pouco tempo. O Skype funciona debaixo do RDS? Resposta sim, funciona. Você consegue compartilhar o Skype? Consegue. Tá? Existe até um cliente nosso que já está utilizando esse tipo de solução. Então, para mostrar para vocês, eu vou logar aqui com o meu usuário. Lógico que eu não vou conseguir mostrar para vocês nem a intenção nesse momento, nessa hora, conectar com algum usuário final. Mesmo porque esse método de gravação também não vai permitir que vocês escutem a nossa conversa. Mas eu vou acessar o menu para vocês verem como que se dá a comunicação. Ou seja, da mesma forma que até agora eu estava falando sobre processamento remoto, a parte de redirecionamento de áudio e vídeo também vai acontecer através da máquina remota. Ou seja, a máquina remota tendo os recursos de áudio e vídeo ativado, você consegue, via a seção RDP, acessar esses recursos e utilizar eles. Então, por exemplo, estou indo aqui na configurações de áudio. Eu vou olhar aqui na saída de áudio, vou dar um play. Ele vai executar, ok? Note que ele vai variar a barrinha como se estivesse tocando. E note que está escrito áudio remoto, ou seja, ele está pegando justamente a configuração de microfone e áudio do meu PC, transpassando o mesmo via RDP para o meu servidor, ok? Ou seja, minha máquina virtual não tem uma placa de emulação de áudio ou gravador. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar nesse momento dessa demo, ok? Próxima etapa, como crescer o ambiente de maneira interessante. Ok, vamos lá agora a nossa parte final da nossa demonstração. Como eu tinha comentado anteriormente, a ideia aqui é dar uma visão de como permitir que você cresça dinamicamente seu ambiente de RDS. Então, a primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês é o nosso servidor de WDS. O que é o WDS? É o tal do Windows Deploy Service. Qual que é a missão do Windows Deploy Services? É permitir que você faça deploy semi-automatizado ou totalmente automatizado de sistema operacional. Ou seja, o próprio Windows, então essa é uma função do Windows Server, você não precisa pagar nenhum licenciamento a mais, ele é uma feature do Windows. Ele permite que você entregue tanto o Windows servidor quanto o Windows Client. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu ativei meu Windows Deploy Service na minha rede. Fiz o carregamento das minhas imagens de Windows. Então eu tenho essas versões de Windows disponibilizadas, ok? Na minha rede conta com um DHCP, por causa que o deploy dele vai ocorrer via PXE na rede, tudo bem? E qual que é a ideia aqui? É colocar a nossa imaginação para como fazer esse deploy. Eu posso pensar em usar o WDS, por exemplo, para fazer deploy de Windows baseado em máquina física.
Ou seja, eu posso vir, por exemplo, aqui nos drivers e adicionar aqui um pacote de drivers que eu preciso para minhas máquinas físicas para eu poder reinicializar e fazer a instalação do Windows. Ou a ideia aqui é ir além de apenas pensar em Windows, vamos pensar em ambiente de virtualização. Quando a gente fala de RDS, o ambiente pode ser virtualizado. Como se dá então o processo? Bom, primeiro eu tentei o DHCP na rede. Segundo, eu poderia estar trabalhando com o System Center Virtual Machine Manager nesse ambiente, para que ele faça a criação automatizada da máquina. Ah, Flávio, eu podia usar um template do VMM. Também é uma outra hipótese que você pode trabalhar. A vantagem do WDS é que você pode criar tanto para ambiente virtual quanto ambiente físico. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma máquina pronta, zerada. Vou iniciar o processo dela, de start, como se fosse uma máquina nova. Não sei se vocês perceberam, mas em desktop, em servidor, quando você instala sistema operacional, ele aparece a tela de procurando client e vai achar o que? O PXE da rede. Então ele pega o IP do DHCP. No meu caso, ele pede para eu pressionar F12, mas isso é configurável. Ok? E a partir daí ele faz o download de uma imagem de boot da rede para essa máquina, que hoje está sem sistema operacional e sem HD. E após carregar, ele vai entrar no processo de criação da máquina, ou seja, de instalação. Por que aqui está semi-automatizado? Devido ao tempo e outras séries de motivos, eu optei por fazer dessa forma para ser mais rápido para demonstrar para vocês. Mas também tem uma maneira de você fazer tudo de forma automatizada, ou seja, você não precisa colocar, interagir diretamente na máquina, ou mesmo colocar ela no domínio, ou instalar qualquer outro software após a instalação dela. Isso é feito sozinho, sem a intervenção humana para fazer o deploy. Ok? Então já está carregando o boot. Vai dar o startup de início. Lógico que leva um certo tempo, a ideia é não vou segurar vocês o tempo total aqui. Bom, e aí a primeira coisa que vai perguntar para você, qual vai ser a localidade que vai estar esse servidor. Então a gente pode entrar, por exemplo, como português Brasil. Tipo de teclado que eu estou usando, vou dar um next. Vai pedir o usuário do domínio. E a partir daqui eu seleciono qual que é o sistema operacional que eu vou desejar instalar. E ao dar next ele vai instalar e adicionar essa máquina automaticamente no meu domínio. Ok? Bom, eu já tenho uma máquina pronta aqui para mostrar para vocês, finalizada. Aqui já estou com o meu usuário logado, tá? Essa máquina aqui, como não está na minha AU, ele só está pegando a parte de configuração de perfil, mas ele não está redirecionando, por exemplo, a parte de documents, ok? Bom, implementei, ok, está funcionando o RDS, perfeito. E agora, o que eu preciso fazer mais? Vocês não vão só entregar a máquina para o usuário final. Normalmente o que você interage aqui é ter a necessidade de ter uma aplicação instalada nesse ambiente, né? Então, como já tinha comentado anteriormente, uma das maneiras é trabalhar com AppV, né? E fazer entrega do AppV via streaming do próprio AppV ou via Configuration Manager. Quando eu uso um, quando eu uso outro. Tem várias razões ou motivos para você adotar um cenário ou outro. Um cenário que eu gosto de comentar é que se você utilizar apenas o AppV para fazer streaming, ele vai estar atrelado ao usuário e não à máquina. Então a vantagem de repente de você trabalhar com o System Center Configuration Manager é fazer a entrega do software diretamente à máquina
e com isso você não tem o problema de esperar o deploy de cada usuário do Office que for ser conectado, ou seja, já vai estar lá na máquina em offline, vamos dizer assim, o produto instalado, ok? Bom, e aonde que está isso? Então eu vou mudar aqui para o meu servidor de Configuration Manager. Ele já vai estar aberto aqui no Configuration Manager. No meu caso, eu estou usando o Configuration Manager 2012, ainda é a versão beta do produto, mas se vocês notarem aqui, eu já tenho, por exemplo, o Office pronto 2010 para fazer deploy. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu preparei o conteúdo do Office 2010 dentro do AppV e peguei o pacote final e fiz adição para cá dentro do Configuration Manager. E a partir do Configuration Manager, eu consigo disparar o comando para fazer a instalação automaticamente no servidor. Ou seja, então qualquer aplicação que você precise compartilhar via RDS, você pode deixá-la virtualizada e solicitar ao Configuration Manager fazer esse tipo de entrega. Só o 2012 consegue fazer isso? Não. 2007, se você tiver no seu ambiente, ele também consegue fazer entrega de aplicação virtualizada no ambiente de servidores. Ok? Bom, e por último, o que eu queria mostrar para vocês? Infelizmente, né, a Microsoft não tem um protocolo tão eficiente quanto o nosso parceiro Citrix. Então, nós conseguimos entregar muito bem as soluções em ambientes LAN, não deixando nada a dever a ninguém. Porém, quando a gente começa a ter problemas de latência no ambiente, nós começamos a ter um problema de desempenho. Então, eu vou abrir aqui para vocês via Remote Desktop, ou seja, via RDS. Eu estou conectado ao meu servidor de Remote Desktop, ok? E eu tenho nesse momento um ping disparado contra a minha máquina. E se vocês observarem, eu não tenho problema de latência ou problema de falha de ping. Está tudo local, tudo funcionando. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar meu vídeo, que é o mesmo vídeo que eu toquei anteriormente mostrando a experiência, ok? Via Silverlight. Isso se ele conectar, né? Ok. Note que está tranquilo, né? O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou pegar, vou no meu servidor de RDS, eu tenho lá um produto, um programa da Microsoft que ajuda a emular latência de rede. E o que vou ativar aqui? Eu vou ativar aqui perda de pacote, então a cada 30 pacotes eu vou perder um pacote e vou trabalhar com uma latência entre 30 e 150 milissegundos. Então observe que meu vídeo está tocando sem maiores problemas, eu não tenho problema de timeout. Ativei. Vocês vão começar a notar que o vídeo começa a dar algumas falhas. Ok. E você começa a ter um pouco de problema de performance na sessão de RDS. Um outro exemplo bem simples que eu queria mostrar para vocês vou abrir, por exemplo, o meu Word. Note que até o mouse na hora que passa ele fica um pouco mais demorado. Ó, note que está teoricamente carregando. Carregou. E qualquer coisa que eu tente digitar, ele dá uma pequena lentidão. Então, nesse caso, eu estou me deparando com o quê? Com uma limitação do meu protocolo. Infelizmente, Microsoft, quando se fala-se em WAN, o protocolo dela, dependendo de como for a latência, não se comporta legal. Nesse caso, o que a Microsoft recomenda? Recomenda que você parta para o uso de ferramentas de parceiros, como por exemplo a Citrix,
que permite justamente você fazer essa entrega, essa experiência mais rica ao usuário final, não importando onde que ele esteja. Ok? Gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer a todos por terem assistido essa pequena série. Mais uma vez, peço desculpas pelos problemas que aconteceram na exibição de algumas dessas demos do TagCAD e espero contar com a presença de vocês em outras sessões ou mesmo visitando o meu blog. Abraço.